Queremos saudar a todos, as entidades representativas, sociedade civil organizada. Queremos saudar nosso vereador Oswaldo Maturano, que compõe também a comissão especial de revisão do PDM, para que possa também fazer assento aqui na mesa. Queremos saudar nosso amigo Henrique Casamata, seja bem-vindo. O Henrique Casamata foi também secretário de Desenvolvimento Urbano, participou da discussão dos PDMs passados. Casamata, é uma honra tê-lo aqui conosco, seja bem-vindo, tá? Muito bem. A nossa temática desta noite, nós trataremos do assunto que já foi amplamente divulgado. Todos os assuntos das reuniões temáticas, datas e assuntos são disponibilizados no site da nossa casa, da nossa Câmara, né? Estaremos hoje tratando então de um tema muito importante para o município. E como eu sempre falo, as propostas são imprescindíveis. E nós já estamos recebendo várias propostas. E essas propostas servirão de base para o nosso juízo de valor. Lembrando que essas propostas, elas devem ser formalizadas. Temos um protocolo geral. Chegue com a proposta aqui no nosso protocolo geral. Essa proposta vai ser autuada, né? E nós analisaremos todas as propostas apresentadas. E as propostas são importantíssimas. Então hoje, né, se você tem uma proposta formalizada, é importante, né? Nós vamos abrir já. Cadê? Nós vamos já franquear a palavra para o secretário de Desenvolvimento Urbano, professor Antônio Marcos Machado. Vamos dar um tempo para o Antônio Marcos de 10 minutos para fazer a exposição do plano de mobilidade, né, o que a prefeitura, né, tem se proposto a fazer. Interessante nós ouvirmos com muita paciência, que com certeza nós teremos questionamentos também. Boa noite a todos, obrigado pelo convite. O mapa G no PL é que trata do plano viário, e o capítulo 5, no artigo 39, que trata da mobilidade. Eu já tive a oportunidade de falar na primeira reunião, foi no dia 27, que existem equívocos. O primeiro equívoco eu já deixei aqui público, que foi um viário em cima dos A e B da Lagoa Encantada. E nós preferimos, por cautela, aguardar o estudo que foi contratado por duas empresas muito competentes, experientes, a MIR e a Locale, que são de Belo Horizonte, ganharam uma licitação, foram contratadas em 2016, 1º de julho, e nos entregaram agora no dia 26 o primeiro relatório de pesquisa. Então nós vamos ter dados, os dados estão com a gente, informações de mobilidade das pessoas, carga, táxi, ciclista, ônibus, e inclusive entrevistas, né? 10 mil domicílios. Então essas informações estão com a prefeitura. Nós pretendemos até o dia 16 agora consolidar esse relatório, ou seja, essas informações chegaram, análise de consistência, a interface de uma com a outra, e a proposta então da contratação dessa empresa é chegar a um projeto de lei, como foi feito com o plano diretor municipal. Esse projeto de lei, a previsão é de entrega em novembro,
aqui encaminhar à Câmara de Vereadores, de modo que o plano de mobilidade será uma lei. Essa foi uma opção que nós tivemos, porque achamos prudente não fazer inferências, entender que deveria ser desse jeito ou daquele, mas já que havia sido contratado esse trabalho, era melhor aguardar. E fizemos, então, o essencial, o básico, aguardando esse estudo e essa lei se inserir, se adequar ou fazer parte do PDM. De modo que esse é um tema que é muito importante e, além disso, tem um campo de contribuição muito boa, muito amplo, não só dessa parte técnica, acadêmica, de pesquisa, de números, de informações, pesquisa de origem e destino também, mas da contribuição das pessoas, que têm o seu dia a dia e que sabem os problemas da cidade. Então, deixo claro aqui que todas as contribuições e sugestões são bem-vindas à Prefeitura e encaminhadas pela Câmara de Vereadores, né? Nós estamos aqui com muito prazer participando, convidados, mas eu reitero que esse é o momento da Câmara, é o momento de vocês conversarem com a Câmara, de colocar as suas percepções, as suas sugestões também, proposições, e a Câmara vai fazer o seu papel de legislativo e encaminhar para o chefe do Executivo. Não nos furtamos, e acho até interessante, que a gente mantenha um diálogo com a Câmara, antes até dessa formalidade conclusiva, né? Só que eu entendo, e tomamos essa decisão, que hoje nós não queremos ser protagonistas. Podemos participar dos encaminhamentos, dos debates, das discussões, mas primeiro, que vocês tenham esse espaço para dialogar com a Câmara de Vereadores e fazer as proposições. Então, eu acho que eu deixei claro que é um tema que ainda está bastante no nível de essência, essencial, de básico, e será submetido a essa contribuição bastante consistente dessa empresa que está realizando o trabalho, né? Estamos à disposição para sempre na Prefeitura de Vila Velha, todos os dias, o corpo técnico está lá para qualquer detalhamento maior. Quero desejar a todos vocês uma boa noite, um bom trabalho e parabenizar pela presença e pelas eventuais contribuições que possam vir. Obrigado. Muito bem. Registrar também a presença do Jefferson, nosso subsecretário de Desenvolvimento Urbano do nosso município. Queria convidar os nossos amigos que estão aí na arquibancada, né? Aqueles que quiserem, lógico, né? Nós temos cadeiras aqui vazias, né? Sintam-se à vontade, mais confortável, né? Aqueles que quiserem ficar aqui bem mais próximo, estão convidados, tá bom? O próximo palestrante dessa noite, que fará uso da palavra também, será o vereador Oswaldo Maturano. O vereador Oswaldo Maturano é o primeiro secretário desta casa, já foi também secretário de trânsito do nosso município nas gestões passadas, é pós-graduado em gestão de trânsito, uma pessoa muito qualificada e que fará uma exposição para nós nessa noite. Oswaldo, muito obrigado pela sua presença mais uma vez, tá? E você vai ter 20 minutos para a sua exposição. Boa noite a todos e a todas. Saudar meu presidente dessa comissão. Todo mundo, quase todo mundo aqui já sabe, mas eu também sou membro dessa comissão, a comissão que vai fazer a síntese, né, das propostas da sociedade de Vila Velha, das entidades, para a gente poder tentar fazer o que for de melhor para a cidade, para fazer o melhor PDM, para fazer a lei ser mais eficiente possível. Eu
gostaria de fazer uma saudação muito especial a um companheiro que é apaixonado pela questão de transporte coletivo, mobilidade, e quando secretário de 2009 2010, ele fez muito esforço, me ajudou muito, né, até na elaboração de um plano para a secretaria de organizar e sistematizar as políticas de trânsito, transporte e mobilidade para a cidade. Eu queria te agradecer, Giancarlo, pela sua presença. Imaginava que você não faltasse, e queria fazer uma saudação ao seu trabalho lá de trás e que ele perpassa, e parabéns. Funcionário efetivo, gestor, trabalha na secretaria com o nosso Antônio Marcos. Bom. Vereador, sim. Convidar o Jean Carlos para mim. Giancarlo, dá uma honra, Giancarlo. Chega para cá. Você é bem-vindo aqui também. Eu convidei. Ouçam, senhores e senhoras, queridos amigos. No plano de mobilidade da cidade de Vila Velha, você tem algumas referências, né? A própria prefeitura já faz um beabá. O que seria o plano de mobilidade? A visão estratégica de alcançar a cidade desejada, ou seja, um alvo, algo a ser perseguido. Quais são as propostas para melhorar, para ter essa qualidade de vida? Acessibilidade, possibilitar o acesso ao espaço urbano e aos equipamentos, para todas as pessoas, com segurança, com autonomia, com qualidade, né? A segurança, o deslocamento, com mínima exposição a fatores de risco. Eficiência, garantir o bom uso dos recursos públicos. Vereador Arnaldinho, seja bem-vindo. Os espaços públicos de circulação, todos eles serem utilizados da melhor forma possível. Qualidade de vida, preservar e recuperar espaços públicos para usos sociais. Reduzir o tempo empregado em deslocamento. Dinamismo econômico, favorecer as atividades econômicas e turísticas da cidade. Ações integradas, a questão da mobilidade, o transporte público e o planejamento urbano, fazer essa interação. A inclusão social, para que os custos e os deslocamentos forem compatíveis e buscar as reduções das desigualdades, tanto entre as regiões quanto entre as classes, ou seja, fazer a cidade mais justa. Meio ambiente, mitigar os custos, tornar mais viável no sentido de qualidade de vida para a cidade. Democracia, que as pessoas participem da gestão. Esse é um tema que eu vou falar que me é muito caro, eu aprecio muito, né? Aprimorar a mobilidade urbana com a participação popular. Aí você vai no manual do Ministério das Cidades. O que é mobilidade urbana? Eu pensei algumas referências. Mobilidade urbana é muito mais do que a gente chama de transporte urbano. É o resultado da interação entre o deslocamento das pessoas e bens com a cidade. Por que uma política de mobilidade urbana? Qual é a necessidade? O que isso tem de dia a dia? No nosso cotidiano mostra que a política de mobilidade urbana não está atendendo, e é verdade, nós temos muitas dificuldades. É uma obrigação, inclusive, das cidades terem os seus planos. O transporte de casa para o trabalho, o deslocamento das famílias, ele é caro, ele é mal gerido, ele é feito de forma ineficiente, ele precisa melhorar. A gente gasta muito tempo em engarrafamento, que estressa, tira a qualidade de vida. As distâncias, elas se tornam cada vez maiores, e questão de tempo. Quem vem, um exemplo, de São Paulo para cá, sai de Vila Velha, gasta, dependendo do horário, se não for horário de pico, gasta em torno de 30, 45 minutos para chegar em Serra Sede, lá para o lado da serra. A pessoa acha isso maravilhoso, a gente fica estressado, quase dá um troço. Mas quem é de São Paulo, às vezes você gasta 3 horas para atravessar um bairro, né? Porque os bairros lá também são grandes. Então, assim, transporte coletivo, às vezes não passa perto. Nós podemos citar um exemplo: o aeroporto. A falta de planejamento, você salta no ponto de ônibus e tem que andar 15 minutos a pé no sol causticante para poder você chegar lá.
É algo assim, você vê que falta gestão nos mínimos detalhes. Nossas cidades são poluídas e barulhentas. Quando temos que andar de bicicleta, na maioria das vezes, não temos a rede cicloviária, temos que andar no meio dos veículos, o que é muito perigoso. O ideal é que se pudesse ser segregado, ser separado para poder ter o uso com mais segurança. Às vezes ficamos plantados nos pontos de ônibus, mofando, esperando um ônibus, e às vezes na chuva, em Vila Velha é o caso, né? Vou falar sobre isso também. Calçadas de tão ruins, que mesmo você querendo ir a pé no trajeto, às vezes é melhor você não ir, porque você pode sofrer um acidente. E as travessias de pedestres, distantes e perigosas. Por que fazer uma política de mobilidade urbana? Precisamos propor soluções mais estruturais. Não ficar apagando incêndio, pensar no futuro da cidade. Né? Uma fala que nós fizemos em 2009, numa apresentação, que é muito mais barato você pensar, você reduzir os danos e calcular e pensar a cidade, planejar a cidade, do que depois você consertar. Né? Você separar um determinado eixo de via, uma determinada caixa da via, do que você ter que desapropriar no futuro. Leia-se, o Canal Bigossi gastou uma fábula em dinheiro para poder tirar determinadas casas, lá poder fazer aquele eixo viário. Os objetivos da política de mobilidade urbana: promover o desenvolvimento urbano integrado e sustentável, fortalecer o município, que é o responsável direto pela organização e prestação do transporte coletivo e gestão dos seus sistemas de mobilidade urbana, dos vários modais, quando assim os tem. Poderia ser trens, metrô, não é o caso nosso, né? Aquaviário, que o vereador Nadelson é um dos entusiastas disso, né? Aquele que puxa, que tem a primazia do debate disso na casa. Obviamente todos os vereadores têm isso como algo dentro do coração. Definir as responsabilidades de cada um em relação às cooperações entre Estados, União e municípios. Estados, União e municípios. Garantir os direitos dos usuários, assegurar a participação social. Isso é muito importante, porque nós, que no dia a dia que utilizamos, é que sabemos o que é melhor. Às vezes o poder público, Jefferson, tem a arrogância de dizer o que é melhor para a cidade. E às vezes o poder público erra duas vezes. Uma de achar que ele é o dono da verdade, e a segunda que a verdade não está com ele. Normalmente a verdade está com os moradores, com o pensamento médio da sociedade. E ajudar a promover a inclusão social e contribuir para a melhoria da qualidade de vida. Princípios da mobilidade urbana: direito universal das pessoas terem acesso, trânsito, garantia dos acessos aos transportes coletivos, eficiência e eficácia na prestação dos serviços, bom serviço, sem desperdício, satisfatório, de baixo custo, transparência e participação social no planejamento, controle e avaliação do serviço, que é o que eu disse, a sociedade como parte da gestão e fiscalização, justa distribuição dos benefícios e dos ônus. O Transcol, ele inicialmente idealizado, é a ideia de você universalizar o serviço e fazer um equilíbrio entre linhas deficitárias, né? Tem gente que fala assim, mas por que um transporte alternativo faz a R$ 2,50, às vezes com ar-condicionado, sentado, você, no caso do ônibus, você vai estar em pé, você possivelmente ou provavelmente vai estar em pé, e te deixa, às vezes, numa situação assim, para em vários pontos. Aí você pergunta, domingo à noite, 10h40 da noite, chovendo, o transporte coletivo vai estar ali com o ônibus, bem ou mal, cheio ou não, ele vai estar passando ali em determinado horário num ponto de ônibus, horário programado. O transporte clandestino vai estar passando? Não. Então, a gente às vezes esquece que isso é um coletivo, isso é socializado. E, obviamente, tem ônus e bônus, que é algo que é muito difícil de ser dito, principalmente por quem faz gestão. A equidade no uso dos espaços públicos, a prioridade e valorização do serviço público.
Sugestões: o que deve ser observado na elaboração dos diversos PDMs, dos planos diretores municipais, e na questão da interação com a legislação urbanística e dos planos de mobilidade. Tentar fazer a diminuição dos números de viagens motorizadas, priorização do transporte coletivo, o ato de repensar o desenho urbano, né, de você sempre, e isso é contínuo, isso não é estático, isso tem que ser feito diariamente. Por isso que é bom, e é bom que a cidade tenha, e eu vejo que Vila Velha tem feito um esforço muito grande nessa área, de ter técnicos qualificados, pessoas qualificadas e comprometidas. Porque às vezes é comprometida e não é qualificada, às vezes é qualificada e não é comprometida. Pessoas qualificadas e comprometidas com o resultado final de uma Vila Velha melhor. No nosso caso, da Vila Velha. Repensar a circulação dos veículos, desenvolver meios não motorizados de transporte, reconhecer a importância do deslocamento de pedestres, proporcionar a mobilidade às pessoas com deficiência ou restrição de mobilidade, a priorização, e eu já disse e repito, o transporte coletivo, consideração do transporte hidroviário, no nosso caso aqui, vereador Nadelson, aquaviário, né? E por último, estruturar a gestão local, ou seja, fazer com que o município tenha condições de fazer gestão. Alguns temas de debate aqui do PDM, ser tirado de uma folha de sugestão que a gente fez uma vez: sinalização, ordenamento de ruas, ciclovias, ciclofaixas, calçamentos e asfaltamentos, ligação entre ruas, conexões entre eixos viários, conservação de vias e pontes, padronização e conservação de calçadas, absorção dos ônibus municipais pelo sistema Transcol, ou a interação, né? Óbvio, fruto de um grande debate. Isso não pode ser feito de forma pequena, de forma medíocre, de forma escusa, né? Às escuras, não pode. Instalação de marina nas orlas, estacionamentos em vias públicas e rotativo, e aí eu fiz uma inclusão: ponto de ônibus, segurança nos ônibus e segurança nos pontos de ônibus. Só citar aqui, eu peguei uma pesquisa que foi feita na Grande Vitória, por uma grande faculdade aqui da região metropolitana. 86,29% da população capixaba da Grande Vitória acham que o trânsito das cidades não tem ordem. Obviamente, eu estou dizendo o óbvio, porém, é algo que, né, quase chega a 90%. Aqui está no sentimento médio da população. 97,12% dos motoristas de Vila Velha acham que o trânsito não é bem organizado. Recente a pesquisa. 78,41% dos motoristas de Vila Velha acham que o trânsito da cidade é ruim ou péssimo. Olha que interessante. Quase 44% da população gasta em torno de 2 a 3 horas em engarrafamentos, em deslocamentos, diariamente. Quase 16% gastam acima de 3 horas, entre 3 a 6 horas ou mais. Ou seja, quase 60% da população da Grande Vitória perde entre 2 a 6 horas ou mais da vida diária agarrado no trânsito. Por quê? Muito por falta de planejamento. Uma pesquisa feita pela Futura um tempo atrás, eu não me recordo a data, eu até tentei achá-la, foi perguntado por um morador de Vitória, Arnaldinho: qual é, ao seu juízo, o maior problema da cidade? E foi elencado, Chalub, uma lista. Os 2 maiores. Trânsito estava entre os 2 maiores problemas de Vitória. Obviamente, a gente faz um raciocínio rápido, porque Vitória é o eixo de travessia entre Cariacica, Serra, Viana, Vila Velha, Guarapari, Fundão, né, essa região metropolitana ampliada. É algo que incomoda, que perturba. Vamos lembrar que as pessoas gastam entre 2 a mais de 6 horas, quase 60%, ou seja, cada 10 pessoas, 6 perdem mais de 2 horas da sua vida por dia no trânsito. É algo assim, você fazer conta, é muito tempo.
O Código de Trânsito, o CTB, fala que os ônibus têm prioridade sobre a via. Uma vez eu vi um lance interessante, um adesivo colado no para-choque de um ônibus, dizendo assim: ei, me ajude, eu tenho prioridade sobre a via. E às vezes as pessoas que andam comigo no carro, dirigindo, ou até eu mesmo dirigindo, eu falo: olha, você está vendo um ônibus tentando sair da pista? Você está vendo ali? Tem 4 carros na nossa frente. Quem vai dar preferência por ônibus sou eu. Eu falo: não acredito, você vai ver. Aí o motorista dá seta, não consegue sair, bota a mão para fora, às vezes bota a cabeça para fora, e passa um carro, passa 2, passa 3, a pessoa não dá preferência. E às vezes você faz a conta, tem um num carro, no máximo 2 no outro, mais um, e aí você para, o ônibus sai, o ônibus está com 30, 40, 50, às vezes 60, às vezes 70, se for articulado, pode chegar a ter 100 pessoas dentro do ônibus, e as pessoas não têm essa consciência. Eu usei uma expressão que eu conheço, a expressão que é a cultura ofensiva. As pessoas, elas desconhecem as suas obrigações, os seus deveres. Está na lei, Jorge. Jorge é morador da Araçás, amante dessa cidade, e é da assessoria jurídica, procurador do Detran. É um estudioso da área de trânsito. Levanta a mão aí, Jorge, se apresenta. É interessante que as pessoas não conhecem os seus deveres. Às vezes conhecem os direitos, às vezes se arvoram dizer dos seus direitos. O que acontece muito hoje na Grande Vitória? Ontem eu vi isso na Terceira Ponte. Ao subir na Terceira Ponte pela manhã, eu estava indo lá na Secretaria de Estado do Esporte, duas pessoas conversando, na faixa da esquerda, de maior velocidade, na rampa, quase lá no plano, né, de frente para o convento, batendo um papo, 2 carros, um atrás do outro. O que tinha acontecido, Jefferson? Um carro deu um totó, chama na gíria totó, uma pequena pancada na traseira do outro, e um olhando o documento do outro e batendo um papo. Gente, isso é o que mais acontece no trânsito da Grande Vitória. Pequenas colisões que às vezes quebram, amassam o para-choque, a tampa traseira, e as pessoas param, e tem aquela cultura antiga de chamar o guarda, não tem aquela, pô, vamos esperar a viatura aqui para fazer a perícia, o laudo, a ocorrência. Isso já não existe mais. As pessoas, elas não têm, aí há a culpa do poder público, vereador Rogério, presidente, a culpa do poder público, por quê? Aos órgãos que arrecadam o dinheiro de infrações, nós podemos citar um órgão que tem uma arrecadação altíssima, exemplo, o DER, deveria gastar aquele dinheiro de forma integral. Aí também a Prefeitura de Vila Velha, a Prefeitura de Vitória, sim, mas vou falar, né? Deveria gastar dinheiro de forma integral para a educação, segurança e organização do trânsito. Quando você compra uma farda para o agente de trânsito, está dentro daquele valor da arrecadação de 95% das multas de trânsito, das infrações, porque 5% é para o Fundo Nacional, que tem mais de 3 bilhões de reais retidos para fazer equilíbrio de caixa do governo, e é um dinheiro represado e que ninguém vê. Mas onde eu queria dizer, as pessoas precisam ser instruídas, as pessoas precisam ser informadas, inclusive das suas obrigações. E aí, eu dei esse exemplo desse totó, a Vila Velha ficou toda retida, um enorme engarrafamento, porque os caras estavam batendo papo, trocando telefone, bicho, como é que vão fazer? Meu para-choque. Não era para estar ali, eles eram para recolher aquele veículo. E o que as pessoas não sabem, quando acontece de chegar um agente de trânsito, os dois são premiados, Chailube, um auto de infração para cada um, porque é infração. Aí o cara fica para morrer, porque o auto de infração às vezes é maior do que o conserto, o valor e o dano, né? Porque agora, quem tiver acima de 19 pontos a CNH, o prazo mínimo são 6 meses de suspensão. Para quem depende da carteira, que é um motorista de ônibus, de táxi, ou às vezes um profissional liberal, é quase pior do que uma prisão, porque corta as pernas da pessoa. Só para concluir, vereador Rogério, eu vou contar mais 2 experiências. Quando nós fizemos no governo 2009-2010, que foi concluído aquele eixo da Lindenberg, do trecho da Continental até o viaduto ali
do Atacadão, agora Atacadão à época Carrefour, nós implantamos um sistema inteligente de semáforo sincronizado. Aquele trecho é sincronizado. E um trecho, vereador Arnaldinho, da Champanhar também. Aí tem gente que fala assim, por que às vezes o trecho desincroniza? Queda de energia faz o trecho perder a sincronia, porque é uma programação, a queda de energia, ele reseta o computador, né? A gente sabe disso, quando um computador da gente ele cai a energia, se você puxar a tomada, ele volta ao zero, então perde a programação. Teria que ter um sistema inteligente de autoalimentação, ou seja, de energia por solar, né? Que não tivesse queda de energia. Quando há queda de energia, há o problema de perda da sincronia do semáforo. Mas é algo que não é tão comum, a queda de energia, nós implementamos isso. E aí foi perguntado na Prefeitura de Vitória, os técnicos da Prefeitura de Vitória, eles criticaram o modelo de Vila Velha. Diz que, por ter, inclusive, o contador regressivo, nós implantamos, eles disseram que poderia provocar acidente. 2 anos depois, Vitória implementou praticamente em quase toda a cidade, porque era um sistema inteligente que, ao contrário de provocar o acidente, ele fazia com que as pessoas se programassem para não sofrer o acidente. Então, é uma pequena contribuição que nós demos. A Câmara, vereador Rogério, ela tem diversas propostas sobre a questão de mobilidade. Nós listamos algumas, claro que não dá prazo. Nós falamos sobre a questão das pontes. Gente, as pontes de Vila Velha, se permitido fosse a gente expor sobre isso, o tempo não dá, elas estão todas à iminência de cair. A ponte do lado do Atacadão, ela cai, não cai. Ela tem um buraco enorme ali, e os pilares delas, todas elas estão em ponto de cair. Nós fizemos um artigo para a Gazeta, recentemente, falando sobre a questão da prevenção, a questão das pontes. Resultado, a gente depois, logo após, teve as denúncias sobre a questão da segunda ponte e aquela fresta que se abriu. Alguns que são engenheiros aí talvez saibam melhor do que se trata aquele problema. Enfim, mobilidade urbana é qualidade de vida, mobilidade urbana é segurança, é garantia de vida, mobilidade urbana é valorização da qualidade de vida da cidade e é melhoria para todos. E, gente, quem mais paga com a falta de planejamento são as pessoas mais simples, das camadas mais sofridas da sociedade, porque elas é que ficam num ônibus quente, às vezes tendo a carteira sendo batida, ou às vezes as mulheres, infelizmente, sendo bulinadas, sendo violentadas, violadas, né, de ter alguém esfregando, porque é ruim, a gente sabe que isso é verdade. As pessoas que mais sofrem são as pessoas mais humildes, porque elas é que pagam a maior conta da falta de organização das cidades. Por isso esse debate, por isso pensar numa Vila Velha melhor para todos. Obrigado pela oportunidade, presidente, e obrigado pela paciência dos senhores que estão ouvindo essa pequena contribuição. Registrar a presença do vereador Arnaldinho Borgo e convidá-lo para a mesa também. Vou franquear a palavra para os vereadores, já, né? Vereador Valdir, quer dar alguma contribuição, alguma palavra? Vereador Arnaldinho, depois te dou uma saudação. Depois dele. Boa noite, presidente, boa noite, relator, boa noite a todos. Eu gostaria de trazer um tema aí que hoje prejudica muito nos bairros, esses conjuntos que são um terreno de 25 por 10. Então, você vai tirar 1,5 metro de frente para fazer garagem. O cara, se ele tirar 1,5 metro de frente, como é que ele vai construir? Se ele tirando do meio, do lado e no fundo, ele não consegue construir nada. Ele vai levantar uma casinha de quase tamanho nenhum. Então nós tínhamos que ter diferença disso aí para acabar esse negócio. Porque aonde que o loteamento tem uma metragem maior,
tudo bem, eu concordo que deixar um espaço para garagem é importante, mas os conjuntos, principalmente os conjuntos da Coab, outros conjuntos aí, eles não deixaram terreno para construir. Então, o cara hoje, ele não faz uma obra dentro dos bairros pedindo um projeto na prefeitura. Porque se ele for lá pedir um projeto, a prefeitura não aprova. Não aprova. Então, isso aí que eu queria ver para rever isso aí. Porque tinha que ter as diferenças, né? Bairro com outros lugares. Palavra só essa, tá? Obrigado. Arnaldinho Borgo. Uma boa noite a todos. Quero aqui saudar o nosso presidente da comissão, vereador Rogério Cardoso. Saudando o vereador Rogério Cardoso, quero saudar todos os vereadores e saudando toda a mesa, o nosso secretário, saudando o nosso secretário, os funcionários da Prefeitura Municipal de Vila Velha e a comunidade e a população que está hoje aqui participando desse debate, dessa temática mobilidade urbana. Nosso vereador palestrante, vereador Oswaldo Maturano, parabéns, tem uma experiência vasta no assunto, foi secretário de Trânsito e Transporte na cidade de Vila Velha, assim como o vereador Bruno também. É um tema que tem que ser melhor debatido, justamente por isso que está aqui hoje sendo exposto. Nós temos que definir soluções para a Vila Velha. E tem um problema muito emblemático que ficou durante 5 anos que eu estou na condição de vereador na cidade de Vila Velha, que foi a ciclofaixa que foi colocada goela abaixo dos moradores da Avenida Jair de Andrade. E quando eu falo goela abaixo, eu não estou falando que eu sou contra, e nem os comerciantes moradores daquela avenida são contra a questão da ciclofaixa na cidade de Vila Velha. Eu quero só expor um problema que aconteceu, que não pode acontecer mais na cidade de Vila Velha. Ninguém era contra, mas só que não ouviram a cidade, não ouviram a comunidade. A comunidade se reuniu, foi até o secretário da época da pasta, não vem ao caso eu citar o nome dele, porque é desnecessário, não agregou a cidade de Vila Velha, pelo contrário, desagregou. Ele foi e colocou goela abaixo da comunidade. E hoje a comunidade está sofrendo. A comunidade pediu para colocar numa rua ao lado. Na Rua Belém, ao invés da Rua Jair de Andrade, pediram para colocar na Rua Belém, que não ia atrapalhar nenhum comerciante, não ia atrapalhar ninguém. Mas foram lá e fizeram questão de colocar goela abaixo da comunidade, a comunidade se reuniu, foram até o secretário colocou goela abaixo. Isso não pode acontecer na cidade de Vila Velha. Eles não eram contra, mas eles deram a solução. Olha, coloque ao lado, vai fazer a mesma ligação com a praia, vai fazer a ligação com o shopping, não tem dificuldade nenhuma. E é isso que eu preciso entender, junto com os outros vereadores, para a gente debater exaustivamente. E se o caso, já coloco para a nossa comissão, se hoje nós não conseguirmos debater esse tema, que se estenda novamente uma nova data, convide pessoas que têm especialista realmente na área, engenheiros de trânsitos que já fizeram proposta de soluções para outras cidades, proposta de soluções para a cidade de Vila Velha. Eu acho que nós temos que engrandecer o debate com soluções, não apenas igual eu fiz aqui uma crítica pontual, mas nós temos que dar soluções. Temos diversos modais, acredito que um dos modais, que é a bicicleta, tem que ser pensado com mais vigor na cidade de Vila Velha. Dá oportunidade para as pessoas utilizarem o sistema modal da bicicleta, que hoje não tem uma ciclovia competente, não tem uma ciclofaixa, mas pode se implantar. Mas desde que ouça a comunidade, desde que faça um estudo prévio, e é isso que eu desejo aqui hoje, que a gente crie soluções para a cidade de Vila Velha, interligando com o modal metropolitano, o de Vila Velha com o metropolitano e por aí vai. Mas nós precisamos conhecer como que vai ficar a realidade de Vila Velha e um momento importante é esse. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Só relembrar, né? Nós já estamos recebendo algumas contribuições, isso. A Gisele vai estar pegando, quem já fez a sua contribuição, né, que possa passar, a Gisele vai estar recolhendo.
né, passando aqui para a mesa para a gente ir pontuando. Passar a palavra para o nosso nobre relator, vereador Alessandro Matos. Senhor presidente, o vereador Arnaldinho Borgo acabou de trazer a informação, eu vou declinar da palavra nesse momento e vou falar ao final, fazendo breves considerações, mas cumprimentando a oportunidade do pronunciamento que o vereador Arnaldinho fez sobre a situação de Itapuã, que é o bairro onde eu moro. As ciclovias cabem perfeitamente nas vias paralelas a Jair de Andrade, que são vias de menor fluxo. Então, eu penso que a gente pode estender esse debate. O vereador Maturano, que brilhantemente falou aqui, fez uma bela exposição, vai nos ajudar. Eu acho que no ambiente do nosso relatório ao final, acho que é importante a sugestão dele. Então, declino da palavra, senhor presidente, nesse momento, saudando somente a todos com boa noite e deixo as minhas considerações para o final. Ok. Isso, as contribuições estão chegando. Importante, né, que passem para nós dinamizarmos o tempo, tá? Registrar mais uma vez a presença do Jorge Alves. Doutor Jorge Alves é procurador do DETRAN, está conosco, e também gostaria vou franquear a palavra, e gostaria de fazer uso, né, da palavra aqui, tecer alguns comentários, algumas contribuições. Então, passo agora a palavra para o doutor Jorge Alves. Boa noite a todos, boa noite a todas. Parabenizar o trabalho dessa comissão, na pessoa do presidente Rogério. Estive aqui terça-feira, conduzindo muito bem os trabalhos, propiciando, né, o diálogo da Câmara, da Casa do Povo, com aquele que representa efetivamente o povo. Cumprimento também meu amigo querido, vereador Oswaldo Maturano, cumprimento Arnaldinho Borgo também, um amigo querido ali da nossa região, em nome de qual cumprimento todos aqui presentes nesse importante exercício de cidadania. Serei bem breve e objetivo na minha fala, fazendo algumas ponderações importantes pelas explanações do Oswaldo Maturano e do Arnaldinho. A mobilidade urbana, ela é tão importante que ela está lá na Constituição, ela está no artigo 144. Mobilidade urbana é um tema de segurança pública. Mobilidade urbana eficiente, ela garante a incolumidade das pessoas e do patrimônio. Além disso, a mobilidade urbana eficiente, ela é tão importante, Arnaldinho Borgo, que ela é interdisciplinar. O Oswaldo falou ali de forma muito precisa que geralmente as pessoas estão gastando de 2 a 3 horas por dia no trânsito. Esse é um fator que nos remete ao tema de terça-feira: economia criativa e cidades inteligentes. Por que estamos perdendo 2, 3 horas no trânsito? Porque estamos indo para Vitória, para a Serra, para Cariacica. 18 mil empresas, dentre essa gama, a grande maioria é de micro e pequenos empresários, na cidade que foi ultrapassada por Serra, justamente por deixar de ser tão atrativa. Então, veja, como que um problema, que é a burocratização, a dificuldade para empreender, ocasiona outros. Essas 2, 3 horas, Oswaldo, não poderiam não ser gastas se estivermos aqui oportunidade de emprego, de empreender, o empreendedorismo. Então, a mobilidade urbana, ela é importantíssima para isso. Além disso, essas 2, 3 horas no trânsito são emissão de gases poluentes, que somados a Vale, CST, enfim, acabam por prejudicar ainda mais a qualidade de vida tão importante suscitada por Oswaldo Maturano. Então, mobilidade urbana é um tema moderno, é um tema enraizado na sociedade, é um tema importante que precisa sim ser pensado. O artigo 320 do Código de Trânsito, e aí eu vou pegar a importante atuação do vereador Arnaldinho, que tem insistentemente fiscalizado e falado a indústria da multa. Eu falo como, digamos assim, uma suposta vítima. Quando eu falo que eu trabalho no DETRAN, as pessoas já olham para mim, eu vou matar esse cara. Eu vou matar esse cara. Todo mundo está com ou carteira suspensa ou caçada. Já vou terminar aqui. Por
quê? Porque a imagem do Detran, não só do Detran, mas do Detran, DR, Prefeitura, DENIT, PRF, é essa, é a indústria da multa. Então, vamos pegar o artigo 320, tudo bem, quer colocar a câmera para fiscalizar? Sou a favor, mas vamos para a faixa de pedestres, fazendo a Prada Costa campanha educativa para os veículos passarem para os pedestres. Vamos focar a educação do trânsito nas escolas de ensino fundamental e médio, porque é a criancinha que chega para o pai e fala: papai, bota o cinto, papai, sou bebê, vai dirigir? Então vamos intensificar a educação de trânsito, porque recurso para isso tem. A verba é carimbada. Está lá no artigo 320. Educação, fiscalização, engenharia de tráfego, engenharia de trânsito, policiamento. Então, conclama isso. Vamos dialogar no sentido de fiscalizar mais, aproveitar essa atividade típica dessa Casa de Leis para a gente fiscalizar o Executivo. Vamos pegar onde está sendo investido esses recursos, vamos educar nossas crianças, nossos adolescentes, vamos fazer campanhas para a faixa de pedestre, porque daqui a pouco não vai precisar de câmera, porque a sociedade ela vai se adequar à legislação de trânsito, às normas de circulação e conduta previstas. É esse o meu recado, quero agradecer a todos pela oportunidade e parabenizar mais uma vez o trabalho dessa Casa de Leis. Muito obrigado, gente. Nós temos aqui os questionamentos, as contribuições que chegaram, e elas serão lidas agora pelo vereador Oswaldo Maturano. Agora, a gente tem que ser bem democrático, nós queremos ser o mais democráticos possíveis aqui, né? Alguém gostaria de fazer uso da palavra? Pois não. Só me dá o nome. Pode usar, pode. Isso, só para a gente... Boa noite, meu nome é Cego da Penha. Como? E eu vim aqui dar minha contribuição. Pode repetir o seu nome? Cego da Penha. Ok. Isso. Eu sou ciclista, né, há uns 10 anos, e de repente eu me vi como um munícipe, correndo atrás dos meus direitos. E uma das formas que eu estou achando de fazer isso é dentro do PDM. Mas dentro do PDM eu vejo que há muito erro e muita incoerência, né? Esse PDM, em relação ao PDM passado, a cidade perde muito, principalmente nas áreas de quê? Da mobilidade, da meio ambiente. Se nós temos zonas que eram preservadas e hoje não são. Existe um grupo que já foi falado na reunião passada, que é a construção civil, que é muito forte, né? E está forte no PDM para tirar alguma coisa. Então, quando eu falo de mobilidade, quando eu fui correr atrás da mobilidade, eu vi como um ciclista que queria ciclovia, paraciclo, etc. e tal. Mas quando eu cheguei lá, eu vi que mobilidade não é só o ciclista, é o deficiente que não tem uma calçada cidadã, e existe uma legislação que não é cumprida, porque não há fiscalização, não há cobrança por parte da prefeitura. Então, o cara chega lá e não cumpre. Entendeu? Então, o que existe hoje são leis que não são cumpridas. E o PDM é uma delas, em muitos casos. Tem um caso aqui de uma construção que vai ser feita lá na Rodovia do Sol, de não sei quantos andares, que eu cheguei para uma pessoa, isso vai sair? Ela, não, porque nós não vamos dar licença. E está lá o empreendimento sendo feito. E qual foi a desculpa? Ah, nós conseguimos diminuir X andares, ele pode fazer. Então, você perde a confiança na instituição. Entendeu? Então, quando eu vejo a mobilidade, hoje eu não sei o que eu tenho de mobilidade dentro do PDM, porque não existe. O que tem lá é um mapa que você não consegue enxergar nada, é um mapa onde tem uma estrada sendo prevista dentro de uma área de conservação. Questionei também. Eu tive 3 respostas. Fui correr atrás, que uma das respostas que falaram que isso era um projeto do governo do Estado dentro do PDM-IUI, que é o PDM integrado da região da metropolitana de Vitória, que são o quê? Os 7 municípios. E nesse mapa, o mapa que está lá, no PDMI, não existe. Então, isso foi criado por uma força política também, de pessoas que têm interesse nessas áreas. Né?
Outra coisa, e eu gostei dessa explanação aqui do Maturano, que ele falou em deslocamento, realmente. Vila Velha é uma cidade que você se desloca bem? Não. Então, se você não se desloca bem, você perde o quê? Investimento. Por que a Serra hoje está desenvolvida? Porque ela tem uma malha viária legal, ela está perto do aeroporto, ela está perto de um porto. Então, ela tem logística. Vitória agora perdeu o seu parque tecnológico. Vila Velha pode ganhar esse parque tecnológico. Mas o que a Vila Velha tem a oferecer para essas empresas que vão vir para cá? Vai fazer que nem Vitória, que quer... Eu fui no debate. Aquilo lá é da família Dadalto, eles querem construir prédios. E não tem como. Ou você mexe com tecnologia, ou você não mexe. Hoje, tecnologia, a pessoa não vai no local de trabalho para trabalhar. Ela pega a demanda e trabalha em casa. Então, é uma coisa muito enxuta. Né? Educação. A educação tem que começar lá no ensino fundamental, para a pessoa chegar daqui umas 2, 3 gerações. Sério, o seu tempo já... 2 minutinhos, então. Tá. Eu quero falar... 1 minuto. 1 minuto. Sobre a Jair de Andrade. A Jair de Andrade, eu participei como ativista, ela teve 2 projetos, teve várias reuniões, a comunidade queria e quer a ciclovia. Tá? Eu não tenho culpa se os seus comerciantes não se prepararam para o futuro. Hoje, as grandes redes de farmácias, elas estão fazendo as suas farmácias com estacionamento. Então, o cara aí vem lá de trás, ele constrói até o limite do terreno e não pensa no futuro. Então, hoje ele não tem estacionamento realmente. Tá? A Jair de Andrade foi um projeto feito, levado pela prefeitura. Nós fizemos audiência, nós tínhamos 2 projetos, um pelo lado esquerdo e outro pelo lado direito. Hoje eu até me arrependo de não ter feito do lado esquerdo, porque hoje a ciclovia ela compartilha os pontos de ônibus, e se fosse pelo lado esquerdo, não. Hoje você tem que colocar lá na Jair de Andrade, é o parquímetro, porque tem gente lá que estaciona o dia todo lá, você tem carrinho de cachorro-quente que fica o dia todo lá, tudo isso na Jair de Andrade. A Jair de Andrade, os comerciantes perderam o seu comércio porque ele tem concorrência dos 2 shoppings. Então, não foi o ciclista que tirou o consumidor dele. Ele que tem que arrumar um jeito de trazer o ciclista, que o ciclista consome. Hoje, a ciclovia é utilizada por cadeirantes, porque você não consegue andar. Aquele barco, shakes, dia de domingo, uma senhora ela tem que ir para o asfalto, passar na ciclovia, porque é tomado. E eu não vejo o Código de Postura ir lá e enquadrar esse barco. Sério, terminou o seu tempo, tá? Obrigado. Sério, qual é a sua entidade? Coletivo Ciclista Fórum de Vila Velha, com as meninas ali, que eu vou falar um parênteses aqui, eu tenho o maior orgulho do pessoal do meio ambiente, eu estou aprendendo muito com eles. Muito, eles são combatentes. Deixa eu só explicar. Nós temos aqui inscritos para a fala. Parabéns, tá, Célio? Muito obrigado pela sua contribuição. Nós temos, o Célio já falou, nós temos a Irene Leia, o Jean Carlos, da Prefeitura, e o Petros, inscritos. Só um pouquinho. E nós temos várias perguntas. Então, o que nós... Não vamos tolir a fala de ninguém, pelo amor de Deus. Só entendam o direcionamento para a gente poder avançar. Nós vamos dar oportunidade. Então, vamos agora a Irene Leia, depois o Giancarlo e o Petros. Não, vamos deixar. E depois o Oswaldo vai para as perguntas. E depois a gente faz uma nova rodada de isso. Irene Leia, por favor, pelo tempo... Deixa eu fazer as perguntas, gente. Porque as perguntas serão mais rápidas, Arnaldinho. As perguntas são mais diretas, entendeu? Sim. Depois a gente interga. A senhora quer... A senhora pode usar o... Peraí. Como é que é o nome do rapaz ali, Carminho, por favor? Não, o outro. Willerman. Vai falar, né? Bom, boa noite, mesa, né? Boa noite, demais presentes. Eu acho que a gente está diante de uma perplexidade aqui, porque, veja bem, o artigo 44 do projeto de lei diz o seguinte: o plano de mobilidade e acessibilidade deverá considerar prioritariamente a hierarquização
e as propostas viárias constantes do anexo 1, mapa G. Mapa 6 no texto, mas no anexo é mapa G. Considerando a afirmação do secretário, lê na audiência pública de que isso seria um projeto do PDUI, um projeto do governo do Estado, aqui de que está em processo um projeto de mobilidade que vai ser lei específica. Como é que a comissão revisora vai tratar essa questão? Quer dizer, vai revogar o artigo 44? Como é que fica isso? Pelo seguinte, gente, o sistema, o mapa G, ele traz a hierarquização das vias, né? As vias arteriais, que são as principais, artéria, né? Via arterial, via local, via coletora local. E essa hierarquização de via é muito importante, né? Tem que estar coerente com o resto da lei, porque é um indutor do desenvolvimento, do crescimento. Então, como é que a gente vai discutir o PDM deixando de fora o plano de mobilidade? Vai ter que modificar muita coisa, muito artigo. Então, é importante que essas modificações venham a debate, porque vai ter que mudar muita coisa, então, no PL. Então, como é que vai ficar isso? A prefeitura vai mandar um substitutivo? Essa questão precisa ser resolvida, para a gente entender. E a outra questão, aproveitando a presença do secretário, pela importância do plano de mobilidade dentro de uma lei de plano de desenvolvimento, se essa lei também vai ser debatida, né, com a comunidade e, posteriormente, com a Câmara. Essa é a minha pergunta. Obrigada. Ok, muito bem. Foi no tempo direitinho. Parabéns, tá? Dá salve de palmas para ela, gente. Deixa eu só falar. Vamos tentar ser exatos no tempo para a gente, né, ganhar tempo e dar uma oportunidade maior para todos. O próximo, mais um inscrito, depois o Maturano vai fazer as perguntas. Giancarlo, da PMVV, pelo tempo de 3 minutos. Gestor da PMVV. Boa noite a todos. Cumprimentar a mesa, senhor presidente, o secretário Antônio Marcos. Cumprimentar a todos os presentes. Cumprimentar também meu vizinho de Araçás, aí, o George. E também gostaria de complementar uma fala dele, né, que existem estudos aí bastante embasados sobre a questão da deseconomia, né, que os congestionamentos, que uma má política de mobilidade causa nas cidades, né. Então, assim, uma pergunta que vale para a política de mobilidade. Claro, vale para todas as políticas, mas na política de mobilidade, acho que o efeito é mais imediato e mais danoso. Quanto custa não investir? Quanto custa não fazer as ações ou as medidas que precisam ser tomadas para melhorar a política de mobilidade, né? E esses estudos que são feitos de deseconomias mostram bastante isso, né? Em termos de acidentes, de poluição, né? Então, quanto custa não fazer, né? Também, aproveitando a fala e as falas que foram feitas sobre o plano de mobilidade, a gente acompanha aí há algum tempo, desde o primeiro projeto que foi feito para tentar iniciar o plano de mobilidade, aí desde 2011 praticamente, a primeira tentativa, né? E nele estão previstos também esses fóruns de participação social, né? Quer dizer, o plano foi iniciado na gestão passada, em 2016, né? A gente teve alguns contratempos, eleição e alguns problemas de pendência junto à Caixa Econômica, que acabou atrasando também o cronograma físico-financeiro também. Então, assim, tem momentos de participação social até o fim da elaboração do plano. Deve ter mais, pelo menos, uns 5 seminários, né, que vão ser divulgados e vai ser o momento também da comunidade estar participando e reivindicando seu posicionamento, né. Então, minha fala é bem breve, como o secretário falou, né, o secretário Antônio Marcos. Esse é o momento da comunidade com a Câmara, né, e a gente está lá à disposição da Secretaria para apresentar o que já foi feito sobre o plano de mobilidade. Muito material também já está no portal do plano, né, os produtos que já foram entregues estão lá.
É o endereço do site da Prefeitura /PlanMobVV. Lá, então, tem todo o cronograma do que já aconteceu, do que está por vir ainda e também os produtos que já foram entregues, né? Então, é isso aí. Obrigado pela participação. O vereador Oswaldo Maturano vai fazer os questionamentos. Eu gostaria de sugerir, se permitido for, presidente, que ao apresentar a pessoa, se ela pudesse ficar de pé para a gente saber a quem está se reportando. O Marcos Túlio está aí? Seja bem-vindo. Corretor de imóveis. O Marcos Túlio faz a pergunta: quando o aquaviário vai virar realidade? Depois, cadê a Nadel? Você foi? A Nadel, você respondeu para nós aqui. Flávio Mendes da Silva, biólogo. Cadê o Flávio? Seja bem-vindo, Flávio. Fórum Deséia, a entidade. Como será a participação popular no projeto de lei? É uma pergunta. Como a população terá acesso às informações técnicas? Quem fez o anexo sobre o plano mobilidade do PDM? Esse mapa será ligado no projeto de mobilidade? As perguntas do Flávio Mendes. Eduardo Antunes. Seja bem-vindo, Eduardo. A MPC, Associação de Moradores da Praia da Costa, diretor. Saber como está sendo conduzido o plano de mobilidade, levando em consideração o plano de mobilidade metropolitana da Grande Vitória e o contratado. No caso, eu entendo que a inter-relação deles, não é isso? Entendo que devemos considerar mobilidade, meio ambiente, ordenamento territorial, desenvolvimento econômico de forma integrada. Muito bom. E eu, mais um aqui, depois nós separamos o final. Evelyn, está aí? Evelyn, Balneário, Ponta da Fruta. Saiu. A região de Ponta da Fruta e adjacências sofre com a falta de investimentos em infraestrutura. Em relação à mobilidade urbana, é custoso à população daquela região se adequar aos veículos não motorizados, visto que não há ciclovia que ligue a região ao resto da cidade e depende da Rodossol para esse investimento, bem como para a iluminação do percurso, iluminação escassa que propicia, inclusive, assaltos. Como podemos planejar para aquela região ações que incluam Ponta da Fruta no cotidiano da cidade? Levemos em conta que atualmente esse percurso tem sido utilizado para centenas de ciclistas que fazem pedaladas diariamente. O pior desse contexto é em relação a Balneário Ponta da Fruta, que possui 37 ruas sem pavimentação, onde nem de ônibus se consegue andar. Algumas acabaram, tem mais um registro. Ok, então vamos novamente, vamos franquear a palavra. O próximo inscrito, orador, o Petros. Cadê o Petros? Petros, só nós temos que registrar tudo aqui, tá? Qual o seu nome completo e a entidade? Petros Lopes. Lopes. Petros Lopes, do Instituto Jacarenema. Ok. Na verdade, muito longe de mim ser especialista em PDM, estou aprendendo ainda, sou garoto nisso, mas o Instituto Jacarenema participou do último Fórum Mundial das Águas, que teve em Brasília 2 semanas atrás. Permanecemos 1 semana no evento e a gente pôde absorver muita coisa boa para trazer para Vila Velha. Inclusive, preparamos até um relatório que a gente quer trazer aqui para a Câmara, porque tudo que foi dito lá ainda não existe aqui de fato. Mas sobre o tema de hoje, teve uma abordagem em um dos dias do evento que me chamou muita atenção e eu queria aproveitar que está a Irene, o Fábio, a Carminha, principalmente, algumas pessoas, o próprio Jefferson também aqui da Prefeitura. A gente teve contato com um especialista, um urbanista, que trouxe a informação de que alguns municípios de São Paulo e de outros estados brasileiros, na discussão do PDM, estão pensando na cidade, em uma parte da cidade,
que eles possam concentrar instituições, empresas, serviços que são consumidos pelas mulheres. Quando você agrega a escola, a farmácia, o supermercado em áreas próximas, e de forma que as mulheres possam ter uma mobilidade menos custosa, correr menos risco, enfim, ter uma condição do seu dia a dia, né, dos seus afazeres que são constantes, né, da rotina da mulher, principalmente a que é dona de casa, e com isso essas questões que a gente vive hoje, quando é a saída do colégio, quando é a entrada do colégio, principalmente porque, né, a rua sempre para, o pai precisa de parar para pegar o filho, não tem estacionamento, não tem como parar, os colégios não têm uma entrada que permita que isso não aconteça. Então, eu percebo que essa ideia pode estar vindo um pouco fora de hora, né? Não sei, mas achei muito interessante trazer isso aqui para vocês, porque eu achei isso muito futurístico, nunca tinha nem parado para pensar nessa possibilidade, e inclusive teve uma ideia que foi colocada que foi muito importante, que algumas ruas específicas, que têm saídas de universidade ou até mesmo de instituições de ensino, e que tem as saídas noturnas, o próprio PDM, em cima da mobilidade urbana, está definindo que os comércios dessa rua se permaneçam com a luz acesa das suas fachadas, para as mulheres poderem chegar ao seu destino sem ter que caminhar no escuro. Então, assim, são detalhes, né, que a gente acha que não é relevante, mas quando você traz isso para a cidade, eu acho que a gente sente uma coisa boa, como a gente, pelo menos eu senti quando vi essas bicicletas na praia, andando em tudo quanto é lugar da cidade, todo mundo andando de bicicleta, inclusive quem não pode ter uma bicicleta, né? Acho isso muito bacana. Para finalizar, queria dizer que é muito importante que o município incentive a locomoção por veículos elétricos, né? A gente quer comprar uma bicicleta hoje elétrica, ela custa R$3.000, e a gente não tem nenhum incentivo fiscal, nem nada que possibilite que isso seja mais fácil de se adquirir, né? Já que está se tratando aqui da ideia da gente andar mais de bicicleta, né? E às vezes uma bicicleta elétrica permite que você chegue num destino sem estar suado, e aí você pode continuar arrumado e participar de uma reunião sem precisar de ir de carro. Então era só essa contribuição que eu queria deixar mesmo, e dizer que a gente está à disposição para qualquer coisa. Obrigado. Willerman. Willerman. Da Silva, Deseia e Fórum Popular em Defesa de Vila Velha. Bom, meu nome é Willerman, eu faço parte do Fórum Deseia e o Fórum Popular em Defesa de Vila Velha. Eu queria fazer uma pergunta. Deseia, com S. Eu queria fazer uma pergunta, né? O anexo, ele foi considerado um erro. A pergunta é, vocês vão excluir esse anexo da minuta? Né, com aquelas vias projetadas? Essa é uma pergunta. E a outra, assim, eu estou meio em dúvida, eu ainda estou aprendendo com relação ao PDM. O que acontece? Eu sei que eu entendi que o PDM ele que ordena o uso e ocupação do solo, ele que dá as diretrizes e tudo isso. Também sabemos que o plano de mobilidade ele está sendo feito em separado e ainda está em estágio inicial, segundo o secretário. Eu acho legal o debate aqui sobre o plano de mobilidade, mas eu não entendo, não consegui entender como que ele se inclui nesse momento no PDM, entendeu? Essa era a colocação que eu queria colocar. Obrigado. Vamos lá, uma pergunta aqui. Então, Oswaldo vai continuar com as perguntas. Só para tristeza da cidade, esse plano que está sendo feito era para estar pronto em 2009. Núbia Rodrigues, suave. Núbia, doutora Núbia. Há algum estudo sobre a viabilidade de implantação de passagens de nível a fim de melhorar o fluxo de trânsito no município? Carlos Augusto Moraes, Guto, contribuinte. Por que não se inseriu ao longo do projeto da ferrovia EF 118 áreas logísticas e industriais? Qual parâmetro foi usado para projetar áreas industriais com graus de impactos 3, 4, 5 dentro de bairros hoje habitacionais,
sem a mínima mobilidade, em detrimento de áreas já adotadas de rodovias, nomeadamente a 101 e a 388, e rede de transmissão elétrica. Qual projeto viário será implantado para impulsionar os muitos núcleos de desenvolvimento e as ZIE, uma vez que aprovar o PDM sem as soluções viárias, só vai engessar a cidade no tempo? Acabaram as perguntas, gente. Okay. Não, calma. A última inscrita é a Carminha, né? Tem mais alguém que... Ok, então a Carminha, Fórum de Vila Velha e ambientalista também, pelo tempo de 3 minutos. Pode vir, Carminha. Qual o seu nome, amigo? Não. Aqui. João. Maria do Carmo. Ama Barra, Fórum Popular. A primeira pergunta, eu queria saber como que vai ser esse trâmite da Câmara em relação ao mapa viário, já que o secretário, na primeira audiência, ele declarou aqui que, né, que havia um erro. E, só um minutinho, como ele declarou que tem um erro, a Câmara vai pedir, vai solicitar que o Executivo faça essa correção e envie para cá, porque nós estamos discutindo uma coisa que ainda não existe. Como que vai ser isso? A outra, no artigo 233, lá no parágrafo único, está dizendo o seguinte, que toda a categoria de cada via, né, que compõe a rede viária, ela vai ser definida por decreto, que muito também nos assusta essa questão de tudo de ser definido por decreto. Já que vai ser definido por decreto, por 60 dias, como que vai ser, se o secretário falou para a gente aqui que o plano de mobilidade está com previsão para novembro? E uma outra questão, o artigo 234, que tem lá, que eu gostaria de ler aqui. Os objetivos prioritários da estruturação do sistema viário do município são implantar a estrutura básica de circulação em curto prazo e que possa ser válida a médio e longo prazo, integrando os diversos setores entre si, principalmente os acessos interbairros, propiciando ligações que descongestionem o centro de Vila Velha e os distritos de Itaipava e Itaoca. Eu queria saber se aqui em Vila Velha existem esses 2 distritos. O relator, o vereador Alessandro, vereador Alessandro Matos vai fazer algumas considerações. Senhor presidente, só para tranquilizar a palavra do Willerman, nós temos 3 parâmetros para um projeto tramitar numa casa legislativa. O primeiro é o da boa técnica da matéria, né? É que o projeto tenha todo o regramento jurídico organizado, né? Esse é um padrão até mundial de elaboração de lei. Tudo aquilo que não tiver, que tiver tido um erro de técnica, né, ou de redação, a gente vai estar de forma comum com a prefeitura, com a sociedade civil. Por isso que é importante os debates e é importante o olhar da população, o olhar da sociedade através das senhoras, dos senhores colocados aqui, para que a gente possa fazer o melhor plano diretor para a cidade. Se nós fôssemos seres assim capazes e habilitados legalmente para fazermos tudo sozinhos, se o nosso ordenamento jurídico assim determinasse, eu acho que ele não serviria de nada como ordenamento jurídico, porque o plano que nós estamos elaborando é um plano para a nossa cidade. Há necessidade não só jurídica, mas há necessidade real da gente dialogar, da gente conversar. Então, se o anexo tem um número de 6 num ponto e a letra G num outro, aí, pela pouca experiência que eu tenho, há um problema de grafia, de redação.
O projeto que existe com os anexos, ele tem origem no Poder Executivo. É sobre ele que nós nos debruçamos. Mas eu ressalto o espírito de trabalho da comissão, presidida pelo vereador Rogério Cardoso, integrada pelo vereador Arnaldinho Borgo, pelo vereador Maturano, pelo vereador Anadelso, que teve um outro compromisso por mim, e que tem como suplente o vereador Bruno e o vereador Ricardo Quiabai, é o espírito de cooperação, de nós ajudarmos a sociedade a fazer essa construção que é obra, que vai ser obra de todos nós e que não será obra de ninguém de modo pessoal. Em relação a um outro questionamento sobre oportunidades de zoneamento empresarial serem feitos num local ou num outro, também a gente tem essa possibilidade aqui de fazermos a construção. Por isso, a prefeitura está representada aqui, por isso a sociedade civil está representada, e o fruto desse trabalho será o exercício feito por todos nós. Então, assim, se ficou alguma coisa por responder de minha parte, senhor presidente, eu peço que seja reiterada a pergunta, que eu, nas considerações finais, eu voltarei. Eu estou falando o mínimo possível, porque dizem que eu falo muito, eu acho um absurdo isso, e eu estou tentando ficar calado o máximo que posso. O vereador, depois vou passar para o secretário. O vereador Oswaldo Maturano tem ainda mais uma. Pediu o seu João já para se dirigir. É o último inscrito que chegou aqui para nós, tá? Oswaldo. Nosso amigo Henrique Casamata, levanta a mão aí, se apresenta, contribuinte. Está previsto o binário da Rodovia do Sol Shopping com o Hospital Santa Mônica, Aracruz com Rodovia do Sol. Aracruz é também conhecido como Saturnino Rangel Mauro, né? Antiga Aracruz. Seu João, pode falar no microfone, seu João. Bom, eu gostaria... Seu João, só para identificar, o senhor João de quê? João Batista. João Batista. Azeredo? O senhor é de alguma entidade, senhor João? Eu sou diretor da comunidade Cobilândia. Ok. Tem outras associações também que eu não vou falar. Mas seja bem-vindo. Pode falar. Bom, em primeiro lugar, quero dar uma boa noite a todos vocês, cumprimentar todas as autoridades aqui, começando pelos vereadores, e quero também não deixar de falar aqui que, para mim, é uma honra eu estar falando aqui esta noite, nesse plenário aqui, onde nós temos uma equipe de vereadores, começando do presidente dessa Câmara, que orgulha a gente pelo trabalho que vem fazendo. Para mim, eu não poderia deixar de fazer esse elogio, porque merece. O município de Vila Velha está de parabéns. E gostaria de falar sobre o debate aqui de hoje, falar em cima das palavras do companheiro ali, que falou, sobre o trânsito. Porque hoje, o nosso estado, o nosso país está pagando um preço muito alto, por falta de ação preventiva e educativa. Quando as pessoas chegam aí para multar a gente, eles chegam de longe, já estão com os olhos feios. Se a gente rir para eles, eles multam. Se faz cara feia, multa do mesmo jeito. Há poucos dias eu perdi a minha carteira porque eu passei 10 centímetros com o pneu em cima da risca amarela, lá em frente ao depósito do meu amigo, em Jardim Marilândia. Perdi minha carteira, fui na autoescola do companheiro ali, já retornei a minha carteira de volta, graças a Deus por isso, né? Fui de casa. Um grande autoescola que eu tenho, que tem que elogiar. Seu João, você já tem um desconto garantido na próxima, hein? E outra coisa também, que o trabalho educativo, preventivo, é muito importante nas escolas. Se não fosse assim, se tivesse fazendo há muitos tempos, nós não estávamos pagando um preço tão alto pela criminalidade que está acontecendo, né? Outra coisa também, a nossa administração é muito boa, mas tem que preocupar um pouquinho mais com a população. A nosso bairro, meu bairro Nova Cobilândia, já foi pedido já a ouvidoria, nós estamos aguardando ser ouvido lá. Até agora não fomos ouvidos ainda. As ruas lá, tem rua lá, está Rua 30, Rua Beira Rio, Rua 39 e número para todo lado. As avenidas já trocou já. Oitava Avenida já trocou com Cajamar, Cajati, já bagunçou tudo lá.
Então a gente não está sabendo mais, o povo está perdido, Vila Velha. Então, se o assunto é esse, nós temos que abrir os olhos e pedir para essas autoridades que possam fazer alguma coisa, faça já, enquanto não piora muito mais. Muito obrigado e agradeço a todos vocês que fizeram. Passar a palavra para o secretário Antônio Marcos Machado. Está ligado aqui? Alô? Bem, quero agradecer a participação de vocês todos. E realmente essa questão do mapa G, ou como foi denominado, nós reconhecemos o nosso equívoco, assim como alguns outros, nome de rua, de localidade, tudo, nós já percebemos isso, fizemos a nossa análise crítica também, a nossa revisão, e a nossa decisão é encaminhar um substitutivo para a Câmara, né? Encaminhar um substitutivo com essas correções, e já essas reuniões que nós temos feito aqui têm servido até para essa revisão, para essa reconsideração. Vamos fazer isso com muito prazer. A Irene levantou uma questão aqui interessante. Desculpa, ali está melhor, né? Não. Eu só queria explicar a Vossa Excelência, porque Vossa Excelência, quando fala de substitutivo, e para deixar claro, o substitutivo seria um novo projeto, não é o caso. Nós precisamos e podemos resolver o problema com emenda parlamentar. Então, acordado com a Prefeitura de forma comum, só porque o substitutivo, sim, quando nós falamos dele legislativamente, só para explicar, a gente fala no envio de um outro projeto. Então, como o juridiquês parlamentar não está assim, sim, ainda o habitué, Vossa Excelência está pegando o habitué nosso ainda. Mas, assim, só para explicar que a emenda acordada com a Prefeitura, né, com o aval de Vossa Excelência, com a anuência de Vossa Excelência, sem causar transtorno para o projeto original, a Câmara faz com muito prazer, acordado com a sociedade. E aí a gente vai ter participação acordado com a sociedade. Isso, tá? Então, desculpe aí a tramitação, eu não domino bem essa questão, mas o que nós vamos é substituir. Não substituam a emenda que virá de algum vereador, eu acho que é isso aí, né? E a gente vai estar concordando sobre isso. A Irene levantou a questão da participação no plano de mobilidade, né, Irene? Isso está tudo previsto também. O Giancarlo, não sei se está no website as datas, mas eles entregaram para a gente no dia 26, o primeiro relatório, e nós devemos terminar até o dia 16 ou 17, uma primeira análise, e no dia 30 agora de abril, já, provavelmente no dia 30, né? Essa audiência pública, para mostrar essas informações, apresentar para vocês, e a gente discutir isso junto. Depois nós temos até setembro, né? Então de julho, até setembro nós podemos continuar dialogando, como nós fizemos, e chegar finalmente em novembro com um projeto de lei, já com um plano de gestão da demanda, de organização da oferta, com todas essas informações, né? Então esse calendário também está. E aí, né, Giancarlo, colocar sempre no website todos esses resultados, todas essas informações, para vocês possam ir acompanhando também. Nomes errados, eu falei aqui. A questão do decreto, eu vou pedir. Nós temos algumas pessoas, eu montei uma equipe em que essas pessoas se complementam, né? O Fábio tem uma competência, a Lígia tem outra competência, o Giancarlo, o Jefferson, enfim, eu só ajudo a organizar essas cabeças pensantes e organizar o resultado disso tudo. O Jefferson pode falar um pouquinho sobre o decreto, que acho que a Maria do Carmo perguntou isso, uma pergunta muito boa, porque é um dilema para a gente também. É um mérito do governo anterior contratar essa empresa para fazer um plano de mobilidade. Não conheço município que tenha um plano de mobilidade em estudo, sendo realizado da natureza que foi contratado. Não sei, o Chalup talvez tenha mais conhecimento que eu, Guarapari, alguém, não foi? Hein? Vitória tem, entendeu? Então, Viana também, então é mais um, né? Vila Velha é mais um, somando-se a esses outros municípios. Mas a gente fica muito feliz com isso. Só que esse sincronismo, ele não aconteceu por quê? Aí o Giancarlo tem também a ciência disso, né? Por alguns meses, também não estou aqui criticando a gestão anterior, isso acontece.
por uma incapacidade financeira, ela não conseguiu fazer os pagamentos. E a empresa, então, atrasou o trabalho. E depois, quando seria feita a pesquisa, veio o período eleitoral. Então, não há culpa de ninguém ali, só que esse sincronismo ficou menor. E o nosso dilema, o nosso trabalho, a gente não desiste nunca, é obter esse sincronismo. E com o apoio de vocês, dialogando com vocês, apresentando todas as informações que estão sendo geradas por eles, né? Aí eu vou pedir o Fábio, se quiser fazer algum comentário, o Jefferson pode responder algumas outras questões, tá? Pois não, você... Ah, sim, eu já digo a você. Eu disse isso, o mapa fomos nós fizemos. Nós trabalhamos sempre juntos, lá na minha sala, e nós temos estagiários da IFES que foram consignando essas diretrizes que a gente elaborou. Infelizmente, passou, mas somos todos nós que fizemos. Eu sou o responsável principal pela elaboração desse mapa G e estou reconhecendo aqui publicamente que ele vai ser corrigido e substituído, na forma que eles acharem melhor aí. Mas fomos nós que fizemos e nós que erramos. Tá? Secretário, não só permaneça, porque fizeram uma pergunta sobre o aquaviário. Ah, sim, desculpa. E os binários, né, na rodovia. Os binários, pois não, anotei aqui, acho que foi Henrique que perguntou, né? A primeira questão do aquaviário, ele está no artigo 40, na linha I, está previsto o sistema hidroviário. Artigo 40, a linha I. Nós consignamos porque nós já iniciamos a questão do aquaviário do ponto de vista turístico. Quando você fala de aquaviário de transporte coletivo, é prerrogativa do governo do Estado, quando é intermunicipal. A Prefeitura de Vitória, ela descobriu, né? Eu trouxe à tona uma lei federal que permite que a capital do Estado legisle ou tenha autonomia para regulamentar turismo náutico. Vitória fez o quê? Publicou um decreto regulamentando esse turismo náutico. Como Vila Velha é município vizinho, ela pode aderir para o decreto também. Eu tive a cautela de pedir autorização à Câmara de Vereadores, que prontamente deu uma autorização legislativa para que a gente possa aderir ao decreto de Vitória, o que já fizemos. Então, o que falta? Vitória tem a legislação, publicou o decreto, nós aderimos ao decreto e temos uma empresa que é daqui, chamada Ecobalsas, que está interessada, e uma empresa do sul da Bahia, que está tão interessada que já deu entrada na prefeitura com toda a documentação. Vitória ainda não tem um cais de atracação pronto. Ela pretende usar aquele que existe ali na enseada dos pescadores. É possível usar aquele ali. Nós não temos esse cais. Qual é a nossa solução? O cais que servia ao sistema aquaviário, que é ali na prainha, onde tem aquela colônia de pescadores, aquela associação. O cais, pelo abandono ao longo do tempo, ele está em situações precárias de segurança para quem vai usá-lo. Então, nós queremos reformá-lo. Tendo essa reforma, nós vamos submeter à apreciação da ANTAC, que o cais tem que ser autorizado pela ANTAC, e todos esses que querem oferecer o serviço têm que trazer para a gente a aprovação da CODESA, que é a autoridade portuária, a autorização da Capitania dos Portos. Sem isso, eles não vão ser autorizados. Não é licitação, é direito de uso, permissão de uso, do cais. Então, nós já temos duas empresas interessadas. O detalhe, sempre tem uma coisa que a gente precisa resolver, a gente não pode desistir de tentar resolver. Essa área é do Estado. A prainha, e inclusive eu tive reunião agora com o pessoal do Estado, onde está o cais é do Estado. O Estado não tem nenhuma objeção ao que nós estamos fazendo. Se alguém diz assim, o governador é contra, não é contra, não tem nenhuma objeção, e quem está cuidando disso no Estado é Rogério Matos, que é o patrimônio do Estado, já se ofereceu, formaliza a solicitação de cessão para o município, para que ele possa fazer, então, essa reforma e daí oferecer o serviço. Não existe essa falácia de que o Estado é contra, o governador não quer, não sei o quê. Todo mundo quer. Só que tem um trâmite legal de segurança jurídica que ele tem que fazer. Então, para quem perguntou, isso vai demorar, porque o Estado ceder não vai ser tão difícil, porque ele já se manifestou favorável. A revisão, a reforma, a reestruturação é uma questão de orçamento, de priorização do governo municipal em fazer essa obra. Vitória tem uma dificuldade também, porque ela não tem um cais pronto, mas tem uma alternativa. Nós ainda não temos essa alternativa, só essa de reformar, é essa ou nada. E a gente está lutando muito para fazer essa reforma. Falta muito pouco para isso acontecer.
essa reforma, mas nada é completamente fácil, tudo exige muita dedicação, persistência da gente e acreditar seguindo. O Jefferson pode fazer uns comentários sobre Marcos, isso. só que tem os binários e passagem de nível, né? Foi perguntado também. A questão do binário é o seguinte, gente. Por volta de 2006... Deixa eu tomar um golinho da minha água. À vontade. Por volta de 2006, talvez 2007, o Sinduscom contratou um estudo para o Jockey de Itaparica. Esse estudo propunha um binário da Rodovia do Sol e a Saturnino Rangel Mauro. A Saturnino Rangel Mauro, ela chega logo depois ali da Embratel, numa área grande, uma gleba de terra grande, né? Por que existe aquilo ali? Aquilo era um hipódromo. O projeto original daquela época, do senhor Oliveira Santos, década de 50, 60, havia a previsão de um hipódromo. O Salub sabe melhor do que eu isso, escritor, historiador e tudo. Então, por isso tem aquelas glebas maiores. Mas não existe nada consignado com projeto executivo, com orçamento para aquele binário. Eu consultei o governo do Estado, tive o trabalho, eu fui um dos maiores entusiastas desse projeto, inclusive com Aristóteles, e procurei o governo do Estado. Tive esse cuidado de procurar o governo do Estado e o Instituto Jones Santos Neves. Vocês têm, concretamente, projeto de intervenção, está no PPA, está na LDO, está na LOA, para fazer essa intervenção? Não temos. Procurei a Rodossol. Rodossol, esse projeto, isso agora, hein? Isso é de 2006. Nós não temos interesse. Mas por quê? Porque eu tenho a concessão de uma via, que é a Rodovia do Sol. Eu vou assumir a concessão de duas? Da Saturnino Rangel Mauro também? Quanto vai me custar isso? E qual é o custo? Não. E qual é o custo de fazer essa reforma na Rodovia do Sol? Então, eu não posso trabalhar sobre intenção, sobre hipótese. O que eu vou trabalhar é o plano de mobilidade. Quando nós falamos do ciclovia, dos ciclistas, ele estava aqui agora, ele lá, foram entrevistados mais de 1.200 ciclistas. O Jean Carlos está ali. Desculpa. Você foi entrevistado também. Então, Célio, é esse trabalho que nós vamos fazer. Agora, se eu vou ter a quarta ponte, se eu vou ter o BRT, se eu vou ter o VLT, olha, eu conheço todos os projetos há muitos anos. Eu lido no setor público há vários anos. E não vi nada ainda de concreto. Concreto, para mim, está onde isso? No PPA, Plano Plurianual de Aplicação, está na LDO, está na LOA, tem projeto executivo, quanto custa, como vai ser a indenização. Então, a nossa proposta foi essa, porque nós temos a ousadia de decidir. Se alguém tiver algo concreto, Câmara de Vereadores, creio que pode acolher com o maior prazer e submeter à apreciação do Executivo. Tá bom? O Jefferson pode falar sobre as demais questões. Pois não. No PDM 2007, está previsto esse conceito, pode não estar discriminado em termos de preço, planilha, mas está dentro do básico previsto na época, participamos dessas reuniões, mas um deles muito competente colocou e inseriu isso no PDM 2007. Não estou falando aqui de execução da obra, estou falando de pensar a cidade, é importantíssimo pensar a cidade para que a gente nesse Muito bem lembrado. Muito bem lembrado. Muito bem lembrado. Isso foi pensado em 2006, 2007. Nós estamos em 2018. É possível repensar isso e a gente não tem ainda o dado, a informação estatística, a pesquisa que levou a essa conclusão do Sinduscom. Nós temos um projeto, que é esse mesmo que você tem aí. Então, passados mais de 10 anos, dois prefeitos, acho que você foi secretário também, numa administração, ninguém fez nada, ninguém organizou nada, e eu não quero colocar no PDM, nossa equipe, mas vocês podem sugerir, nenhuma intenção, nenhuma vontade de fazer alguma coisa. Mas, não. Está na 4575, eu estou falando aqui, eu encaminhei para a Câmara, no novo PL. Porque esse que está na 457 em 2007, nós estamos em 2018, passaram 11 anos.
Tá? A cidade mudou e é esse plano de mobilidade que vai me dizer o que vai ser interessante para a cidade. Mas é uma posição nossa, transparente, firme, mas também que nós não estamos aqui excluindo nenhuma outra sugestão, nenhuma outra contribuição, para a gente analisar. Jefferson, por favor, se tiver alguma coisa que eu deixei. Boa noite a todos. Em relação à localização das ZIS, das Zonas de Especial Interesse Empresarial, a 4575 já estabelece várias áreas como Zonas de Especial Interesse Empresarial e boa parte dessas áreas foram mantidas, em especial ao longo dos grandes eixos viários do município. Perfeito? Outros interesses por parte de moradores de bairros em atrair empresas também foi ouvido durante as discussões do PDM, e essas zonas propostas foram postas e levado às audiências públicas e a população aprovou. Em relação ao decreto, que é a mesma dúvida em relação ao decreto das atividades. Hoje, tanto a descrição das atividades quanto a descrição das vias municipais, a hierarquia viária, encontram-se como anexos viários e anexos da Lei 4575. Acontece que, no decorrer destes 11 anos, em especial a questão das atividades, sofreram uma série de alterações, inclusões, novas atividades, o que fez com que a 4575 tivesse quase que 2 vezes por mês novas atividades incluídas através de resoluções do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, do CONDUR. Então, a 4575 hoje possui dezenas não posso dizer até centenas de remendos no que tange a novas atividades ou enquadramento por similaridade. A Carminha, que fez esse questionamento, é uma conselheira e sabe muito bem disso, que constantemente aparecem novas atividades não preconizadas no anexo 7 da Lei 4575, e essas atividades, por similaridade, conforme preconizado na 4575, são enquadradas e, através de resolução, são lançadas a título de alvará de funcionamento e outras atividades. Ter esses remendos, legalmente falando, não é uma atitude muito boa. Por quê? Porque, para alterar a legislação, seria necessário tudo aquilo que preconiza a normativa, audiências públicas e tudo mais. A administração, pois, como proposição, ao invés de fazer estes remendos como a 4575 está recebendo, levar como proposta através de decreto municipal. Entenda. As disposições finais e transitórias da minuta encaminhada para a Câmara estabelece que toda normativa a ser apreciada, que seja matéria do PDM, ele tem que ter aprovação no Conselho Municipal da cidade, anuência do Conselho Municipal da cidade, antes de ser encaminhado para o Executivo Municipal para sua sanção. Dessa forma, não haverá apenas a vontade do administrador do Executivo Municipal para escolher qual atividade deverá ter qual enquadramento e cada via terá sua hierarquia. Nasceu uma via nova, Conselho Municipal fará análise, fará definição da hierarquia, dará sua anuência para, então, o chefe do Executivo Municipal fazer o decreto. Por isso que foi essa opção. Ter um decreto regulamentado, alterado e atualizado constantemente após a anuência do Conselho Municipal da cidade. Passar agora para as considerações finais. Vereador Alessandro Matos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras, senhores, quero felicitar a todos pela produção de um bom debate, de um bom diálogo. O nosso papel aqui é um papel de ouvir e de estar atento. Muitas contribuições vieram e que serão aproveitadas no nosso relatório. Nós temos aqui, por essa relação aberta e direta, esclarecido as dúvidas, né? Em relação ao projeto, eu esqueci naquele momento da minha fala, senhor presidente, que o projeto ele é composto de 3 elementos que são necessários para que ele possa surtir um efeito de lei. Eu citei que era boa técnica, e aí por um pouco de cansaço físico e mental, eu esqueci de dizer da constitucionalidade que ele necessita ter
e da legalidade, que também completam 100% do que um projeto de lei precisa ter. Esta relatoria irá observar as 3 partes. Há um rito legal, os vereadores componentes do plenário da Câmara, eles têm a liberdade legal de ofertarem emendas individuais, elas serão, se vierem, né, eu vejo pouco movimento de vereador com interesse em emendar o projeto vindo do Executivo, não tenho percebido um interesse diferente e bom, interesse da sociedade civil, que tem acrescentado, como foi feito hoje, excelentes sugestões. E me permito falar da fala do Petros, eu não sei se ele está por aqui ainda. Cadê? Não estou vendo ele, não. Acho que ele saiu, mas ele deu colaborações assim, quanto à entrada e saída de escolas. Eu acho importante aquilo que ele observou para a gente poder trazer para o ambiente do PDM, porque é um caos, nós vemos essa situação acontecer ali no São José. Essas coisas são um pouco trabalhosas e talvez para alguns cansativas, mas hoje eu falava com o Fernando Pignaton, Dória Porto, e com o Dr. Luiz Henrique Alok, eu não sei se eles estão por aqui ainda, mas eles vieram, nós tivemos um momento pessoal, porque a gente tem que observar o interesse urbano, o interesse urbanístico, e temos que observar também a obrigação legal de nós fazermos esses movimentos. Sem levarmos isso em consideração, nós não podemos andar. A Câmara não irá produzir, como foi falado ainda quando o projeto estava sob os cuidados do Poder Executivo, lá na reunião do Ministério Público. A Câmara não irá produzir um substitutivo novo, embora ela possa fazê-lo, mas não fará. Por quê? A fase que ora ocorre aqui, que continuará a ocorrer todas as terças e quintas-feiras, além das assembleias que são gerais, que serão gerais, elas são importantes para a melhor elaboração do projeto. O plano viário que foi falado aqui, que está sendo objeto de elaboração por parte do Poder Executivo, ele não é dependente do plano diretor municipal. Ele pode se dar em separado. As linhas gerais, elas podem estar no PDM e estarão. E na elaboração do plano viário, a sociedade também será chamada a participar, né? E certamente participará, assim como a Câmara também irá participar, porque a Câmara é um local de proposição de política pública, de fiscalização e acompanhamento das atividades do Poder Executivo, e também do ponto de vista técnico, eu queria deixar outra coisa para os companheiras aqui dessa noite. A Câmara ela pode normatizar algumas coisas que podem ter no projeto do Executivo, de forma comum com o Executivo, aquilo que porventura possa ter ficado para um decreto, a Câmara pode colocar para definição de lei ulterior, né, ou pode também disciplinar de modo expresso no PDM, o que eu percebo mais seguro, que fique de forma expresso já no PDM, em relação a prazos. Ontem o secretário Antônio Marcos me recebeu na Secretaria de Desenvolvimento Urbano de modo muito gentil, e nós iniciamos algumas falas, algumas ideias que percebemos haver um consenso com o Poder Executivo. Caminhamos para um diálogo bacana sobre, por exemplo, a criação de um Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, que é um pleito do setor de economia criativa e cidade inteligente. Também um plano de desenvolvimento econômico para a cidade, que foi abordado em relação ao prazo de 24 meses, mais 24 meses, nós tivemos um entendimento informal, que eu estou passando a todos os senhores, de que nós, num prazo de 12 meses, com participação popular,
podemos elaborar. Então, o ambiente, senhor presidente, hoje merece aqui o nosso cumprimento, né? Eu fui o vereador que menos falei hoje aqui, para poder ocupar menos a cabeça do meu presidente querido, né? E quero agradecer a contribuição do vereador Maturano, que muito contribuiu com sua exposição para o relatório, a contribuição do vereador Arnaldinho Borgo também, os dois vereadores sempre inteligentes, sempre perceptivos em relação ao ambiente da cidade. Agradecer a participação da Prefeitura, a disponibilidade, o vereador Valdir do Restaurante também, que deu uma belíssima contribuição aqui para nós, porque nós estamos aqui para tratar dos problemas que existem. E eu queria finalizar com uma observação para os senhores. Nós, todos que estamos aqui neste ambiente, e todas as pessoas que integram um conjunto de 500 mil de pessoas, nós herdamos uma cidade que não foi planejada. A ocupação dela foi se dando de modo aleatório. Isso, numa parcela da cidade, aconteceu assim. Nós precisamos, na parcela que resta, fazer os acertos que no passado não foram possíveis pela ocupação desordenada. Organizar a cidade para o futuro. Há duas iniciativas de pessoas da cidade que são empreendedores, que apontam duas sugestões de aeroporto para conexão com o polo tecnológico. Uma na Barra do Jucu, outra, Maturano está falando para provocar a Carminha. Maturano pediu para te provocar. Uma na Morada da Barra e outra lá no antigo Parque da Vala Branca, hoje chamado Xuri, né? São contribuições que as pessoas estão trazendo, dado a dificuldade do polo tecnológico lá em Vitória. Então, nós vamos assim de plano desconsiderar? Não é que vá ter um aeroporto na Barra do Jucu. Isso aqui é uma ideia que o PDM pode deixar aberta, porque terá que ser feito um estudo de impacto, né, no local, terá que ser feito um estudo sonoro, né? Quais são das duas possibilidades, qual que é a melhor, né? Nós teremos uma ligação de polo tecnológico, um pensamento, e é bom compartilhar, de ligar a 388 com 447, com Darli Santos e com o Porto de Vila Velha. E também uma conexão com a 262 e a 101, porque a posição geográfica da nossa cidade, ela favorece que nós consigamos atrair para cá esse polo tecnológico. E a cidade tem interesse em trazer esse polo tecnológico para cá. Se nós queremos fazer uma cidade inteligente, criativa, sustentável e humana, nós temos que pensar na sustentação dos serviços de saúde, de educação, através da melhoria das receitas municipais. Senhor presidente, que está pedindo para eu encerrar, muito obrigado pela oportunidade de falar, por me permitir falar. Muito obrigado aos assessores dos vereadores pela contribuição que deram aqui hoje. Peço a Arnaldo Borgo me arrumar, mandar no meu zap o toque do celular, porque eu gostei. E parabéns a todos vocês aí. A Vila Velha está de parabéns. É assim que a gente faz um PDM e que a gente faz um debate bom. Muito bem. Vereador Oswaldo Maturano. Eu gostaria de agradecer sinceramente a oportunidade de poder estar falando. Na verdade, a gente tem uma contribuição de debate para a cidade, um recall, um acúmulo de experiência. Essas experiências, Arnaldinho, que nós passamos, você que foi secretário, que é a BAI, o Hélio Santos, enfim, nós que passamos pela vida da gestão da cidade, é um fardo muito pesado, as pessoas não fazem ideia do que seja isso, né? E das dificuldades, das limitações. Irene, estou vendo ela balançando a cabeça ali, é muito difícil, a gestão da cidade é algo muito difícil, porque você tem inúmeras limitações. Então, assim, eu queria fazer honra à gestão da cidade, secretário Antônio Marcos, a sua equipe, né, nas pessoas aqui representadas do Jefferson e do Giancarlo. Tem mais outras pessoas aqui, tem acho que o Fábio, né? Fábio também, Lígia. Queria fazer honra a vocês, porque eu acompanhei, eu faltei pouquíssimas audiências, tanto da gestão do prefeito Rodney, onde tinha empresa contratada, quanto agora as finais, que a prefeitura finalizou os debates. E assim, eu vi um esforço sobre-humano,
da equipe da prefeitura, e a gente tem essa obrigação de fazer essa honra ao trabalho, sabe, muito difícil foi compilar isso, organizar, botar isso no papel, ainda que com alguns erros, porque alguém já disse que onde tem gente tem erro, então pode ter erro, claro que pode ter erro, mas nós estamos aqui para isso, para ouvir, para corrigir de forma democrática, não temos dificuldade nenhuma com isso. Eu não tenho qualquer impedimento de ouvir e de corrigir. Óbvio, toda crítica, ela vai ser avaliada, Chalu, pontuada, filtrada e absorvida na medida do possível, examinar tudo e retende o que é bom. Então nós estamos aqui para isso. Queria parabenizar, Rogério, meu amigo, meu irmão, a sua forma educada e habilidosa de conduzir os trabalhos. Você é um presidente que eu tenho orgulho de dizer que é o nosso presidente dos trabalhos. Parabéns. E eu queria parabenizar cada um dos vilavelenses que poderiam estar lá assistindo o Jornal Nacional ou a novela e estão aqui construindo a Vila Velha melhor. Deus abençoe cada um de vocês. Muito bem. Muito bem. Nós também queremos agradecer a presença de todos, a participação de vocês. É importante. É muito importante para a construção, né, de um juízo de valor. Queremos informar que nós teremos na próxima semana mais 2 reuniões temáticas. Na próxima terça-feira, 10/4, procedimentos e tabelas sugerido pelo CRC, Conselho Regional de Contabilidade. No dia 12 de abril, na próxima quinta-feira, hidrologia e temas correlatos. Então, a participação de vocês é imprescindível, muito importante para nós. Tudo que foi falado hoje aqui ainda será disponibilizado na íntegra. Essa noite está no nosso site, no site da Câmara, já estará disponibilizado, né? Estamos trabalhando para manter a informação em dia. Então, meu muito obrigado, uma boa noite a todos, vão com Deus.